Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero nessa manhã, nesse devocional, podermos olhar aqui esta palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Meus queridos, eu queria fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de Sansão? Você já ouviu falar de Baraque? Não, você já ouviu falar de Jefité? Sabe que existe um monte de vidas que viveram cujo testemunho das suas dificuldades, lutas, dos seus posicionamentos e das suas vitórias, até mesmo das suas fraquezas, estão escritos na Escritura. Então, aqui no livro de Hebreus 11, aonde ele começa no versículo 1, no capítulo 11, no versículo 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. A prova, a convicção das coisas que nós ainda não vemos. Quando nós olhamos não somente o conceito, olhar um conceito é uma coisa, mas olhamos a vida das pessoas, nós podemos crescer na fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que está escrito para a nossa firmeza, para a nossa construção, para a nossa edificação. Então a palavra de Deus diz aqui que por meio da fé, a vida desses homens, claro, se falar de Davi, se falar de Samuel, de Gideão, todo mundo conhece. Mas vamos convir, há coisas na vida dessas pessoas que podem nos edificar. E a Bíblia diz aqui, possivelmente falando não só de Daniel, que não está escrito aqui, mas pela fé, ele foi livrado da boca dos leões. Ele não tinha nada para fazer, mas a fé dele em Deus, na sua palavra, deu a ele um livramento sem igual. Aqui está escrito que alguns, pela fé, apagaram a força do fogo. Será que estava num incêndio? Pode até ser, mas olhando para a Escritura, nós olhamos, meu querido, e podemos ver que pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o seguinte: olha Deus, olha o rei, nós não vamos adorar a tua estátua de ouro. Se tu quer nos lançar no fogo, nos lança. Nosso Deus pode nos livrar. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se não quiser livrar, ele não vai livrar. Mas uma coisa é o seguinte: nós não vamos fazer aquilo que nós sabemos que não é para fazer. Eles ficaram firmes e a fé deles, esperando o livramento, trouxe a eles a graça de serem lançados numa fornalha e lá dentro dela aparecer mais um, que era o Senhor. Meus amados, aqui diz que pela fé alguns escaparam do fio da espada. Seja leão, seja fogo, seja fio da espada. Bom, a espada não está na mão dele, estava na mão de alguém. Eu quero dizer que quando nós depositamos a nossa confiança nas promessas de Deus e ficamos firmes, inabaláveis na esperança de ver a glória de Deus, isso é um testemunho e, ao mesmo tempo, é uma atitude de fé que, embora o fogo, o leão ou a espada não esteja em nosso poder, Deus se levanta como livrador, como aquele que nos socorre em cima daquilo que ele olha e vê, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé e Deus vai recompensar. Só que aqui também diz um outro contexto.
Da fraqueza tiraram forças. Opa! A fraqueza agora não é o fogo, não é o leão, não é a espada. A fraqueza agora é algo que está dentro da pessoa. Podemos pensar numa fraqueza física, podemos até pensar, né? Mas podemos realmente pensar numa fraqueza da alma. Então, pela fé, da fraqueza tiraram forças. A pior fraqueza, eu acho que eu vou dizer, que é a fraqueza do coração, né? A fraqueza do coração destrói uma pessoa, derruba uma pessoa. Vamos convir, se o coração se abate, né? Se o espírito vai se abater, o que vamos esperar desse homem e dessa mulher? Mas da fraqueza, da canseira, do peso, de todo o fardo, de toda a sobrecarga, tiraram forças em cima de uma promessa. Ou seja, vem da parte de Deus um revigoramento em cima da fé, em cima da esperança que está, porque o coração está olhando para Deus, esperando que Ele estabeleça a sua vontade sobre aquela situação. E a pessoa recupera suas forças, levanta a cabeça. Da fraqueza tiraram forças. E na batalha se esforçaram. Meus queridos, isso me veio ao coração para meditarmos nessa manhã. Então, existe a fé que eu tenho em Deus, naquilo que Ele prometeu, aonde eu estou firmado, aonde o Senhor se levanta em meu favor para me livrar de coisas que eu não tenho como me livrar. Não estão no meu poder. Mas a fé em Deus, na sua palavra, pode me gerar em mim não somente um fortalecimento no meu ânimo, um fortalecimento na maneira de eu ver o mundo, de eu ver as coisas, como também um fortalecimento ao ponto de me gerar uma atitude, como diz aqui, na batalha se esforçaram. Quer dizer, possivelmente estavam com menor número. Quem sabe eles foram para algo que não tinha como ser. Nós olhamos para a história de Israel. Tem uma vez, meus queridos, que até vamos falar assim, Josafá, ele se esforçou para louvar a Deus. Você sabe o que é? Deus disse para ele o seguinte: nesta batalha, você não vai precisar pelejar. Olha aqui a palavra de Deus para ti nessa manhã. Nessa batalha, você não vai precisar pelejar. Sabe o que Deus disse? Louve. E Josafá então botou os músicos, os instrumentistas, os levitas na frente para eles ir tocando, cantando e louvando a Deus. E o povo foi atrás. Pela fé. Ninguém vai para a guerra desse jeito, gente. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, os exércitos tinham se levantado um contra o outro, porque eram dois grandes exércitos. E eles se aniquilaram. E eles simplesmente saquearam os despojos da vitória da guerra, que foi conquistado pela fé. Bom, há um esforço. Bom, pastor, isso que tu está falando diz respeito a uma atitude. Sim, a uma atitude. Então, tanto no contexto de se esforçar se não tiveram forças, como de se esforçar em Deus, que foi o que Davi fez. Quando sua casa foi saqueada, suas mulheres, seus filhos levados cativos, o ânimo dos seus servos, que eram fiéis a ele, estavam ardidos. Pensaram até em se levantar contra ele. E foi por meio da fé, ele buscou forças em Deus. Existe forças em Deus. Eu vou dizer uma coisa, se você não tem mais esperança, pare de buscar forças em ti mesmo. Para de buscar autoajuda, para de ler coisas que produzem, faz isso, faz aquilo outro. Meus queridos, lança a mão da fé em Deus. A fé em Deus, na sua palavra. Busca uma iluminação, busca uma direção do Senhor. Apega-te a Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz que pela fé, esses homens
alcançaram promessas, esses homens tiveram livramentos, esses homens perseveraram, esses homens puseram em fugida exércitos dos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor que nos deixa esses testemunhos. Lembra-te, a tua fé, a minha fé, tem um grande galardão. Não lança mão da tua fé. Olha firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da tua e da minha fé. E certamente, seja em algo fora do teu alcance, ou seja algo em ti, ou dentro de ti, ou através de ti, Ele certamente vai fazer. E nós vamos glorificá-lo. Sim, Senhor, a ti a honra e a glória, porque foste tu que me deste forças, foste tu que me resolveste esse problema, foste tu, meu Senhor, que me deste mais uma vez o livramento. Que Deus te abençoe.